Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Não tem pra ninguém. Rafael Nadal desta vez nem chegou como o principal favorito a Roland Garros, mas comprovou ser o grande nome sobre o saibro, principalmente quando ele pisa na Philippe Chatrier. Venceu 4 adversários do nível top 10, inclusive o número 1 do mundo, para conquistar o seu 14º troféu em Roland Garros, um dos maiores feitos da história do esporte, de qualquer esporte. Já a Iga Swiatek, sim, esta comprovou seu favoritismo, chegou lá, dominou todo mundo, fez uma grande campanha e levou o bicampeonato. Para analisar aqui com a gente esses dois grandes acontecimentos, o podcast Tênis Brasil desta semana convida Paulo Cleto. Edson Paulo Cleto, mais uma vez quero agradecer a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Conversar depois de um final de semana espetacular, grandes façanhas, tanto no feminino como no masculino. Vamos querer aqui tirar o máximo das suas opiniões sobre o que foi este incrível Roland Garros. Olá, Zé Newton Dalcin. Um prazer estar aqui conversando com você e com todos os seus leitores e ouvintes do Tênis Brasil. Paulo, obviamente isso foi uma conversinha em off que nós tivemos ali na quinta-feira, quando eu te perguntei sobre quem iria ganhar entre Nadal e Djokovic. E você me disse, vou aqui revelar para o pessoal, que você nunca aposta contra o Nadal em situação alguma. Mas se algum dia você fosse apostar, teria sido na sexta-feira, no jogo dele com o Djokovic, por questões óbvias, né? Você não fez a aposta e se deu bem, hein? Pois é, eu já aprendi agora, já faz muitos anos, que a gente nunca aposta contra esse ET. Esse cara devia estar naquele Man in Black, sabe? Se fosse lá visitar os homens de preto, ia estar lá o Nadal passeando por lá. O que você achou desse jogo, Paulo? Me conta um pouquinho. O que você achou dessa partida? Porque havia uma expectativa óbvia de que o Djokovic iria entrar com tudo. Na verdade, eu esperava um Djokovic agressivo, um Djokovic tomando conta do ponto. E a gente viu exatamente o oposto. A gente viu o Nadal comandar os pontos, o Djokovic jogar 3 passos atrás da linha, quer dizer, tudo maluco, né? Eu acho que a opção tática do Djokovic foi completamente pirada, né? Olha, eu também achei muito estranho. Eu já estou achando o mundo e, consequentemente, o tênis estranho, bem estranho. Essa partida, teoricamente, era para o Djoko levar. Mas ele jogou muito abaixo. Foi uma das partidas mais fracas que eu vi o Djokovic jogar mentalmente, em mais de um aspecto, tanto no aspecto emocional como no aspecto tático, como você já mencionou. Sei que ele jogou muito mal, muito abaixo do que ele pode, e com certeza isso ainda são resquícios, o impacto do que aconteceu na Austrália. Ele mostrou que, mais uma vez, deixou bem claro que ele foi fortemente abalado pelo que aconteceu na Austrália. Eu vi se você me permite esse parênteses, eu vi uma entrevista do Djokovic imediatamente anterior ao Aberto da França. E ali ele foi uma das raras vezes que eu vi ele realmente abrindo o coração, ele deixando de ser aquele marqueteiro que ele sempre tenta falar a coisa certa. Muitas vezes ele acerta e, infelizmente para ele muitas vezes erra na coisa certa, que ele imagina como certo. E ali ele deixou um pouco de lado esse instinto marqueteiro e falou o impacto que foi da Austrália para ele, e isso há 2, 3 dias antes do torneio começar. E ele não conseguiu, contra aquele que é um dos 2 maiores rivais da carreira dele, ele não conseguiu jogar. Infelizmente, ele sentiu bastante, só ele mesmo sabe, e ali eu acho que a partir dali ele abriu as portas, assim, os portões de Roland Garros para o Nadal.
Agora, a façanha do Nadal é uma coisa extraordinária, né, Paulo? Quer dizer, eu não consigo imaginar, não sei, a gente joga tênis há algum tempinho aqui como amador, você ganhar 14 vezes a disputa com o teu amigo, 14 vezes o torneio do condomínio, o torneio do clube, agora você ganhar 14 vezes um grande slam, é uma coisa tão fora de qualquer senso natural, né? Que a gente tem que ajoelhar perante o Nadal, né? Porque o cara faz uma coisa incrível quando ele pisa naquela quadra de Paris. Se você olhar a história da ATP, existem alguns tenistas que se deram muito bem em alguns torneios. Tenistas que conseguiram ter sucesso fora do padrão em alguns torneios. Eu lembro assim, tipo, vocês não vão conhecer, mas o Balas Tarocci, que era um húngaro que ganhou 6 ou 7 vezes em Hilversum. E eu acredito que foram os únicos torneios da ATP que ele ganhou. Pois é, e aí ele decidiu ganhar 6, 7 vezes Hilversum, que é uma cidade na Holanda. Sabe, tem essas coisas, tipo o Borg, que ganhou a Roland Garros 6 vezes, sabe? São coisas. O Matra gostava de ganhar no Guarujá, sabe? Coisinhas desse tipo que não existem muitas explicações, além daquela que existe a parte emocional e mental do tenista que conta e não dá para medir. O Nadal, ele chega em Roland Garros, assim como esses outros casos que eu mencionei, eles chegam para certos torneios e eles acreditam que vão ganhar. E esse acreditar, que é imensurável, tem uma força mental, emocional no tenista que é enorme, que nós já sabemos, já conversamos aqui, especialmente no seu site, que é dedicado ao tênis, e não tem nenhum outro site tão bem dedicado ao tênis quanto o seu. Nós já aprendemos que esse fator psicológico no tênis é muito forte. E é isso que o Nadal traz no bolso dele quando ele chega em Roland Garros. Ele piamente acredita que ele vai ganhar. E aí já fez com que em várias oportunidades ele ganhasse partidas incríveis, que, de novo, eu não acho que foi o caso agora. Esse aqui foi um dos mais, se não o mais fácil, que eu me lembro, foi o mais fácil, mas com certeza foi um dos mais fáceis torneios de Grand Slam que ele já conquistou. E é uma coisa meio difícil de você entender como nesse momento que está havendo essa mudança de guarda, né? Ele ainda consegue ganhar, teoricamente, eu digo bem teoricamente, com algum problema de contusão, com esses novos jogadores por aí, com o Djokovic super descansado. Ele teve esse torneio extremamente fácil dentro das dificuldades que nós já vimos ele passar em inúmeras outras vezes, tanto aqui em Roland Garros, como nas outras 21 vezes que ele ganhou. É uma coisa meio difícil de entender. Ele tem muito que agradecer aos outros que foram se matando antes de chegar nas mãos dele, mas parece que quando eles chegaram nas mãos dele, eles respeitaram muito mais do que deveriam e facilitaram a vida dele. Pois é, porque quando saiu o sorteio da chave, a gente tinha aquela noção de que aquela metade da chave que o Nadal, Djokovic e Alcaraz ficaram, o Zverev, era uma zona da morte ali, né? Eram 4 grandes nomes, 4 grandes favoritos para ganhar o campeonato. E como você disse, acabou que as coisas andaram muito, muito melhores para o Nadal do que se imaginava. Claro, nada é muito fácil assim. O grande jogo dele, na verdade, foi contra o Aliassime, que nem é um especialista em saibro, né? Foi um jogo de 5 sets, um pouco mais complicado, mas o Nadal jamais foi o risco de perder nesse jogo. Djokovic, grande expectativa sobre o jogo, mas o Djokovic também raramente conseguiu fazer alguma coisa. Talvez tivesse levado ele ao 5º set se ele tivesse jogado bem aquele final do 4º set que ele perdeu. E o Zverev, aquela situação totalmente atípica, né? Um jogo maluco que ele devia estar ganhando de 2-0, ele estava prestes a perder 2-0 e aí se contunde, uma contusão feíssima, né?
E eu não esperava o Zverev, na verdade, dar tanto trabalho para o Nadal assim como ele deu, né? Eu acho que ele jogou muito bem e o Nadal, obviamente, não jogou um pouquinho abaixo até talvez do que ele pudesse fazer ali naquela partida. Mas, Paulo, essa façanha do Nadal, você considera a maior façanha que você já viu numa quadra de tênis? Ganhar 14 vezes um Grand Slam? Eu diria que, no mínimo, é algo totalmente, além de ser inédito, vamos colocar assim, é um espelho da força mental do Nadal. E eu considero ele, de longe, o tenista com a maior força mental, emocional que eu tive a oportunidade de ver. E como eu gosto muito da história do tênis, eu arriscaria dizer de qualquer momento na história do tênis. Não, é uma coisa que nunca existiu, porque eu acompanhei razoavelmente de perto desde o tênis aberto, desde 68, apesar que já acompanhava antes. Nunca nós tivemos nem alguém fazendo algo como ganhar 14 torneios de Grand Slam, especialmente torneio jogado sobre o saibro, onde a dificuldade é maior do que a dos outros torneios. É muito mais desgastante fisicamente e, com isso, deixa mais portas abertas para surpresas, vamos colocar assim, vai. Mas o Nadal é um cara totalmente inédito, porque o tênis dele não é um tênis tipo, vamos colocar, Djokovic, que é super redondo, vai. Ele é forte de todos os lados, ele conseguiu, através da carreira dele, ir ficando com o tênis cada vez mais forte. Melhorou o saque, melhorou o forehand dele, ele sempre teve um bom backhand, mas melhorou o forehand, ele melhorou junto à rede, ele melhorou em vários quesitos. Você pega um cara como o Federer, que é um cara extremamente, visualmente muito forte, o tênis dele é um tênis fácil, é um tênis técnico, é um tênis clássico. E o que tem o Nadal de diferente? Ele tem essa magia dele, essa força mental, emocional, que a gente nunca vê, ele não desiste de nada. Eu acho que esse número 14 é uma homenagem a essa característica que ele trouxe ao tênis. E tudo aquilo que a gente fala impossível, lembra? Nós estamos falando que os feitos do Nadal aqui, sempre a gente fala, é impossível ele fazer mais isso, é impossível aquilo. Ele vem cada vez mais, enquanto ele continua aí, ele vem mostrando que impossível é uma palavra que deixou de existir no tênis, graças ao Rafael Nadal. Que, aliás, concorre a voltar à liderança do ranking, né, Paulo? A partir de agora, quer dizer, ele já estava com uma temporada muito boa, mesmo sem ter jogado muito bem nos torneios preparatórios do saibro, que geralmente é o ganha-pão dele, né? Ele não jogou Monte Carlo e Barcelona, depois não foi bem em Madrid, não foi bem em Roma, porque ele se machucou. Sem mesmo fazer uma grande campanha no saibro, ele hoje está com mais de 5.800 pontos no ranking da temporada e entrou definitivamente na briga pelo número 1 do mundo. Quer dizer, aos 36 anos, com todas essas indas e vindas da carreira dele, ele de novo está se candidatando a liderar o ranking, que vai ser mais um grande feito se ele conseguir. E eu acho que ele tem uma grande chance de conseguir, caso a contusão dele não atrapalhe. E eu queria que você falasse um pouquinho da contusão dele. Nem é uma contusão, né? Desse problema físico, médico, genético que ele tem no pé, que não é novo, vem lá revelado desde 2005, ele tem aquele problema que é um problema congênito no pé esquerdo dele, que ele já fez milhões de tentativas de tratamento, já o palmilha, já isso e aquilo, e agora, ao que tudo indica, esse problema físico se agravou, né? Aparentemente ele agora está realmente com a carreira comprometida em relação a esse pé. Revela ele que jogou anestesiado durante todas as partidas de Roland Garros, tomando várias injeções antes da partida e às vezes até depois também, para poder jogar, e jogou sem sentir o pé. Você já conseguiu imaginar um tenista deslizar no saibro sem sentir o pé, Paulo? Pois é, e aí eu levanto para você, eu acho que eu vou chegar lá. Isso é meio uma sinuca de bico falar sobre isso daí. Mas vamos lá, essa contusão, para mim contusão foi aquilo que o
o alemão teve. Ele torceu o pé durante o jogo e parece que teve ruptura de ligamentos em mais de um ligamento. Aquilo é uma contusão. O que o Nadal tem, e a gente não sabe, são desgastes naturais de quem está fazendo o que ele faz, as barbaridades que ele faz em quadra há 15, 18 anos. Eu não chamaria isso de contusão. Então mas lembra que alguns anos atrás se falava sobre o joelho dele. Sim. E que ele ia botar sangue no joelho, que ia fazer aquilo, ia fazer mais aquilo lá. O foco era no joelho dele. Se falou 10 anos do joelho dele. Agora se fala do pé dele. Para quem teve já a curiosidade de olhar o desenho, uma foto de um pé, aquelas coisas que aparecem ligamentos e ossinhos, eu tive essa curiosidade porque eu tive um problema, não era uma contusão, eu tive um problema no pé, então eu fui estudar lá, olhar desenhos e tudo mais. Aí o pé dele está quebrando, o que eu vou fazer, sabe? Então ele tem um desgaste natural de quem faz o que ele faz. Agora, ele ficar falando sobre isso, eu não sei quanto que vale, porque todo tenista tem esses problemas. Não é só o Nadal. É que nenhum outro tenista, ou os outros tenistas, não tem a mesma... Não se fala tanto dos problemas físicos deles, como se fala dos nossos maiores tenistas, tipo ele e o Federer. Mas você vê que o Djokovic não tem tantos problemas, porque ele tem uma relação diferente com o corpo dele do que os outros. Até da maneira que ele joga também, que não é tão estúpida quanto o Nadal, se não é tão fluida como a do Federer, mas ele trata o corpo dele de maneira diferente. O Nadal é mais na estupidez mesmo, vamos colocar assim. Agora, deixando isso de lado, ele faz um pouquinho mais de drama, sendo espanhol, eles gostam, assim como os argentinos, eles gostam sempre de falar assim, eu vou morrer hoje à noite, entendeu? Não sei como que eu vou jogar amanhã. Isso aí todo mundo já conhece, quem está no circuito já conhece essas marotices, vai. Olha, sempre eles acham que é uma vantagem psicológica que eles levam, sempre colocando a bandeira da contusão deles lá antes de entrar em quadro. Com certeza ele deve ter um problema. Mas não é essa a questão. Eu acho que o mundo, às vezes, o mundo ficou louco, sabe? A ATP, então, só deve ter lá, eu não vou chamar de fantasmas, mas eu não entendo mais nada. Então, um cara é suspenso 1 ano porque ele tomou, eu lembro do Korda, ele tomou, o Korda tinha mais ou menos o mesmo cenário, ele tinha um problema no tornozelo dele, que ele tomou um remédio que os caras decidiram que ele não poderia tomar aquela injeção e por conta disso ele foi suspenso 1 ou 2 anos. Mas o que ele estava tentando era combater as dores no tornozelo dele, só que o componente do que ele tomou, os caras definiram que não poderia ser tomado. Eu lembro que uma vez o Nico estava jogando um torneio em Brasília e ele tinha um problema de dor nas costas. Aí ele, durante o jogo, na final com o Sanches, com o Javier Sanches, na final do torneio de Brasília, ele tomou uma injeção, ele foi para o terceiro set, ele não conseguia mais nem sacar direito, ele tomou uma injeção que era de um anti-inflamatório, era anti-inflamatório. Aí deu como que pode tomar injeção? E todo mundo viu que ele tomou uma injeção. Tomou no meio da quadra, né? Eu lembro disso, eu estava lá em Brasília. Ele tomou injeção no meio da quadra, né? Ele tomou injeção no meio da quadra porque não podia se sair naquela época. Sim. Sabe esse negócio que hoje acaba um set, o cara vai para o vestiário e fica 8, 9 minutos. 8, 9 minutos dá para fazer uma porção de coisa lá dentro. Eu não sei o que eles estão fazendo. Na época que o Nico tomou, não podia sair da quadra. Então, o árbitro determinou que ele tomasse a injeção ali. Agora, o Nadal vem e conta para nós que ele está tomando tudo quanto é tipo de infiltração para jogar tênis, para entrar na quadra, e isso não é caracterizado como
doping, você vê que muitas pessoas foram suspensas. Então agora, após isso que eu falei para vocês do Korda e de inúmeros outros tenistas que eu sei que tomaram um gancho bem bravo, porque eles estavam tomando alguma coisa para combater contusões deles, inclusive brasileiros. Não vou entrar nisso agora, mas isso era a realidade até onde eu saiba. Agora vê, o Nadal nos conta que ele está tomando infiltrações, uma série de injeções, geralmente as injeções são infiltrações nesse caso, né, no pé, para combater as dores dele. Isso até onde eu saiba, até onde se falava há muito tempo atrás, era uma questão de doping para combater dores e contusões. Não eram coisas que você poderia fazer. Então, não sei, talvez eu esteja errado, com certeza eu devo estar errado, porque ninguém se manifestou a respeito dele falar de alto e bom grado que ele está tomando injeções para combater as dores dele. Então eu só fico aqui, quem quiser, ou quem souber, que me coloque aqui como funciona isso, como o Korda tomando as infiltrações dele, que eram algumas coisas que eram proibidas, e agora a gente não sabe o que é que o Nadal está de fato tomando, só fala em injeções, mas injeções elas devem ser para combater a dor, ou elas são anti-inflamatórias, ou são aquelas coisas bem mais sofisticadas que combatem a inflamação ou combatem a dor. Então quer dizer que esse tipo de coisa agora não é mais considerado doping, é considerado como parte do tratamento. Eu fico com essa dúvida, gostaria que essa dúvida fosse respondida, só para eu não ficar mais nessa dúvida. Você sabe, Paulo, você está falando uma coisa assim que, na verdade, eu vou voltar até um pouquinho mais no tempo. Não sei se você lembra de uma final que o Borg jogou com o McEnroe em 81, foi quando ele perdeu pela última vez o US Open. E ele jogou anestesiado no estômago, porque ele sentiu uma contusão no estômago, jogou anestesiado no estômago. E naquela época eu já dizia, peraí, isso é doping. O que é doping? Doping é você alterar o estado natural do corpo para ganhar algum benefício. Então isso para mim é doping. Só que isso sempre foi permitido. Esse doping, entre aspas, para curar dor, para conter a dor, para conter tal, sempre foi permitido. Por quê? Pelo espetáculo, porque o jogo não pode parar, porque o cara não pode abandonar a partida, porque tem que ter o jogo. Então isso sempre foi permitido, né? Então não é uma questão, acho que precisa definir muito melhor o que é doping. Eu sempre falei isso. Essa questão da definição do doping é que ela é muito estranha, né? Ninguém está falando que o Nadal está falando. Se ele fez é porque é permitido, óbvio. O Nadal não faria isso se não fosse permitido. É permitido pelo regulamento. Agora precisaria entender melhor isso. De novo, eu lembro disso. Era o movimento do saque dele que fez ele ter um estiramento no músculo do estômago. Ali se falou. Mas de novo, é só o produto. A diferença é que eu acho que o Korda foi 2 anos que ele teve essa suspensão por conta da contusão que ele tinha no tornozelo. Sim. Sabe? E ele falou, eu tomei porque eu estava com dores e precisava ser tratado. Então, dependendo do produto, pode, dependendo do produto, não pode. Mas sendo que a finalidade, no final, é a mesma. É você apurar o seu retorno às quadras, apurar a sua recuperação. Fica aí a dúvida da ignorância para que isso seja um pouco mais bem esclarecido. No mínimo, eu digo que eu fiquei surpreso com a declaração dele, e se ele está falando é porque também na cabeça dele ele está fazendo algo que é totalmente possível. Autorizado. O time dele não deixaria ele tomar qualquer tipo de injeção que possibilitaria alguém falar alguma coisa que não é permitido. Mas, de novo, como você está falando, não é claro, é uma coisa bem nebulosa. O que pode, ou o que o tenista não pode, ou qualquer atleta não pode, porque muitas vezes eles são suspensos porque eles estão tomando remédios para combater uma contusão.
Muito bem, Paulo. Obviamente a gente vai esperar agora, ficar na expectativa do que vai acontecer com o Nadal em relação à temporada de grama. Duvido que ele vá jogar preparativos, talvez ele vá direto para o Wimbledon, como ele já fez várias vezes. Ele disse que vai tentar um tratamento aí diferente para fazer uma cura definitiva da dor, né? Uma cura da dor, porque o problema dele não tem cura, né? Mas tentar conter a dor. Então ele fala que ele vai tentar um tratamento com radiofrequência, nem ele soube explicar direito o que é que eles vão fazer ali, para tentar não mais jogar à base de, que eu acho que é cortisona que ele usa, né, de corticoides e de anestésicos para que ele possa jogar. E tomara que ele jogue o Wimbledon, porque afinal ele já está com 2 grandes slams na temporada, teria uma chance. Olha só, hoje, na atual situação, o Nadal seria a cabeça 2 em Wimbledon, né? O Djokovic 1, Nadal 2, porque o Medvedev e o Zverev estão fora, né? Então, é uma chance boa de ele de repente encarar. Ele tem um tênis totalmente adaptável à grama, né? Ele sempre jogou bem lá. É possível. Então eu fico na expectativa do que o Nadal vai fazer aí nesses aspectos. Mas eu quero explorar ainda uma coisinha em relação ao Saibro para a gente fechar a questão masculina em Roland Garros, que é sobre os herdeiros do Saibro, Paulo. Quem é que vai herdar de quando o Nadal algum dia, quem sabe, com barba branca, resolver não mais jogar Roland Garros? Porque olha, eu vi o Ruud jogando e eu vou te dizer, quando eu vi o Thiem jogar aqueles grandes anos do Thiem no Saibro, Roland Garros, que ele ganhou o Djokovic e perdeu a final para o Nadal, ganhando um set e tal, e eu dizia, eu não consigo imaginar o Thiem não ser campeão de Roland Garros. Para mim é impossível. Em algum momento ele vai ganhar Roland Garros. Agora, eu vou dizer, eu não consigo falar isso do Ruud, né? O Ruud para mim não tem nenhuma chance de ganhar Roland Garros em situações normais. O Alcaraz, talvez. O Alcaraz é um cara que tem qualidades e competência. Então, o Saibro ainda não está na mão de ninguém, né? O Saibro continua sendo um piso aberto, não há um grande jogador sobre o Saibro, tirando obviamente o Nadal e o Djokovic, que é um grande jogador de Saibro. Eu acho que tem alguns tenistas aí que têm chances e que devem eventualmente ganhar a Roland Garros. Não vou colocar o Djoko, porque ele já está aí, todo mundo já sabe, então não vamos falar sobre ele, apesar que ele é ainda um possível. Mas vamos falar o próprio Zverev. O Zverev ele vem progredindo a olhos vistos. O Tsitsipas, a mesma coisa. Esse garoto que chegou na final, ele chegou na final. Se ele chegou na final, ele pode um dia, ele é novo, ele pode um dia ganhar esse torneio, sim. Eu acho que ele pode. É um estilo de jogo que não é o meu prato principal, mas não é o meu favorito, vamos colocar assim. Mas ele pode ganhar. Eu gostei muito mesmo daquele Rune. É um cara cheio de atitude, um tenista bem... Eu acho que ele vai ser um tenista bem perigoso. É um cara que ele vai dar muito o que falar no tênis ainda. É um cara... Escuta o que eu estou te falando. Ele vai causar muito ainda. Vai precisar desmamar um pouco, né, Paulo, antes? Não, sabe que eu acho que ele não tem a questão como tem o Tsitsipas com o pai e com a mãe. O pai e a mãe estão ali quietos, eu não acho que eles têm um impacto. Eu acho que ele nem sequer dá bola, se é que eles falam alguma coisa. Ele tem muita personalidade, muita atitude. Eu acho que ele vai causar, porque ele é um pouquinho... Ele é naquela margem, naquele limite, naquela fronteira do cara que o público vai gostar ou vai odiar, sabe? Pelas atitudes dele. Mas é um cara perigoso. Alcaraz, definitivamente, esse é o cara a ficar de olho nele, sabe? Ele é um cara que já tem tudo. Eu acho que este ano não era o ano dele, até porque ainda tinha Nadal, mas definitivamente esse para mim é o mais forte candidato junto com o Zverev, dentro do que está aí. E agora, esse pessoal saindo, os outros começam a botar a cabecinha de fora, sabe? Quem mais que nós temos? O próprio Aliassime jogou super bem, né? O Aliassime surpreendeu, né? Eu acho que eu gosto dele, mas para o Saibro ele é dos mais fracos dos que temos aí, até mais fraco do que o Rublev, sabe?
o Saibro não perdoa aquela esquerda dele, sabe? Como o Rude sofreu muito o revés dele, o Nadal é um cara que quando entra... Quem quer subir no ranking no tênis tem que entrar na quadra e ver como o Nadal joga contra ele. Não, cara, perdão. Quem quer ver como que eu vou subir no ranking? É só olhar como o Nadal joga contra os adversários dele. E o Nadal fez pizza daquele revés do Rude, sabe? Sim. Falou, contra ele se joga assim. Bola alta no fundo, no revés dele, que chega uma hora ele mia ou então ele mia. Mas tá aí, temos aí jogadores como o Zverev, Tsitsipas, o próprio Rude, principalmente o Alcaraz. O Rublev eu acho mais difícil. O Sinner é um jogador que está progredindo. Como se machuca esse menino? Não, que coisa maluca. Ele é frágil, ele é um cara que cresceu muito, ele é magro ainda, sabe? Ele começou a socar aí antes do corpo dele estar protegido, sabe? Deixaram ele solto aí muito cedo. Ele não está com o corpo pronto. Um cara que investiu bem nisso, que preparou o físico dele, vem preparando, é o Zverev. O Zverev eu gosto do trabalho que ele vem fazendo. E ainda não tem o mental dele preparado para o negócio todo de ser um jogador top. Ele é muito garotão ainda, sabe? Mas ele é um cara perigoso. Eu acho que ele ainda vai, se ele não se perder no caminho, se ele não ficar dando porrada em ninguém aí no caminho, ele pode sim. O Korda é outro tenista. Nós temos alguns tenistas aí que podem nos próximos anos, que vão nesses próximos anos ganhar Roland Garros. Paulo, vamos falar um pouquinho das meninas, para a gente não fazer esse... Porque da mesma forma que o Nadal dominou a chave masculina, a Iga Swiatek fez uma coisa absurda, né? Ela tem feito uma coisa absurda no circuito, ganha tudo pela frente, jogando cada vez melhor. Quando ela foi pro Saibro, tinha certeza absoluta que ela não ia ter adversário no Saibro, e ela acabou perdendo um set ali de bobeira, mas assim, ela dominou muito. Eu queria saber de você, a tua opinião, é bom ou é ruim você ter uma jogadora tão dominante no circuito feminino? É bom no sentido que é uma questão a se falar, vai. É bom que ela tenha pelo menos umas duas rivais. Aí seria bom. As rivais no tênis feminino, elas têm... Ali se troca de cadeira, uma dança das cadeiras muito frequente, sabe? Depois que saiu a Serena, aquilo lá é uma terra sem dono. E a Iga está se apropriando. Mas você vê... Tem tenistas como aquela Sabalenka, sabe? Nossa Senhora, Muguruza, nossa Senhora, sabe? Tem umas fantasmarias ali que Deus me livre. A Ostapenko, sabe? A mulher estava com uma pança enorme lá no meio de Roland Garros, uma coisa horrível. E agora está acabando para Azarenka, acabando para Kerber. A Bencic é uma tenista que já mais ou menos chegou no limite do que ela pode fazer. Uma que inevitavelmente vai jogar e vai machucar aí é a Coco Gauff. Ela é uma boa tenista, parece que tem uma boa cabeça, eu gosto da postura dela. A Raducanu é uma tenista que pode vir a ser uma bela tenista, vai se dar melhor em quadras rápidas, onde que a falta de força física dela não seja tanto uma questão. É meio difícil para ela socar as meninas em quadra de saibro, mas ela também parece ser uma daquelas rainhas da social media, sabe? Muito oba-oba em cima dela. Ela se perdeu um pouco depois do US Open. Tem aquela eterna Pliskova, aquela loira gelada, sabe? Que não consegue ganhar um Grand Slam, ela não consegue vibrar com nada, meu Deus do céu. E uma tenista que eu gostaria de ver fazendo mais, de incomodar, é uma que já é número 3 do mundo, que é a Paula Badosa, que é uma tenista forte, ela é bem forte, eu estou dizendo fisicamente, uma tenista que ainda tem 24 anos de idade,
eu acho que ela, daqui para frente, vai começar a fazer um impacto maior. Ela está ficando redonda, o tênis dela está ficando redonda. E eu acho que é uma hora que ela conseguir ganhar um Grand Slam, e eu acho que ela vai ganhar um Grand Slam uma hora, aí ela vai dar uma deslanchada. E aí temos aquelas perigosas de sempre, né? Essa Anett Kontaveit aí, sabe? Uma hora essa menina aí pode estourar. Antes era do que a Maria Sakkari, sabe? Tem essas meninas do leste europeu que são sempre perigosas. Aquela Krejcikova que ganhou o ano passado simples e duplas, depois ela simplesmente desapareceu. A Leila Fernandes pode ganhar a qualquer hora das Swiatek, mas é uma tenista que ainda o corpo dela é muito franzino, né? Então ela precisa crescer. Aí tem a Halep, que a Halep vive em constante crise. É uma crise romena, né? Crise uma atrás da outra, e manda a técnica embora, contrata a outra, manda embora. Sabe, é uma WTA. E aí vem uma menina como a Iga Swiatek, super para frente, super positiva. Eu vi um GIF, né? Um videozinho de um confronto entre ela e a Gauff, as duas pulando uma na cara da outra. Eu até assisti o começo do jogo delas para ver se elas iriam repetir aquela dança lá. Elas se contiveram, acho que elas ficaram inibidas depois do vídeo delas viralizar. Mas é muito gozada. Essa Iga, ela é uma peça rara, sabe? Eu acho que muito pelo emocional dela, pela postura dela, porque o tênis dela, tirando a direita, não tem nada demais. O saque, tem muitas meninas que sacam melhores que ela. Muitas, está lotado. Tem umas 50 meninas que têm o revés melhor do que ela. Mas ela tem uma bela direita, ela tem muita confiança na direita dela, tem umas belas pernas, se mexe muito bem, muito veloz. Ela é uma tenista que conseguiu pegar as qualidades que ela tem e se tornar uma campeã. Por isso eu tiro o chapéu dela, porque a cabeça dela é boa. Está cheia de meninos aí que têm qualidades e que não conseguem virar uma campeã porque a cabeça delas é muito fraquinha. E se mexe muito bem, né, Paulo? Fisicamente ele é muito forte, né? Uma tremenda de umas pernas, se move muito bem, chega, e não só se move muito bem, ela tem a vontade de se mover muito bem. Porque tem aquelas meninas que chegam bem na bola, você manda uma bola lá no quinto desenfalo, correm e chegam bem na bola. Mas ela está um passo além, ela está naquilo que eu gosto no tenista, ela se mexe bem, tanto nas bolas longes, como nas bolas próximas e como nas bolas perto. Ou seja, ela está sempre bem posicionada, sempre tirando proveito da boa movimentação que ela tem. Sabe, 2, 3 passinhos, ela dá e dá rápido e ataca a bola. 5 passinhos, ela dá muito bem e ataca a bola. Você fez ela correr, ela chega e contra-ataca. Ela se mexe muito bem. Isso é talvez uma das que melhor faz isso daí. Paulo, para fechar, pensando já na temporada de grama, você acha que a Swiatek vai continuar esse domínio na quadrigrama? Vai ter que adaptar muito o tênis dela para jogar bem na grama? De repente a Raducanu aí renasce jogando em Wimbledon? Como é que você vê essa temporada de grama? Sim, com certeza tenistas com outro estilo, tipo a Raducanu, que cresceu lá, sabe, essas tenistas, a própria Krejcikova, elas podem tirar mais coisas da grama, sabe? A grama, primeiro, é um problema para muitas tenistas, então isso já muda. Agora você pega umas tenistas que tem um estilo mais próximo da grama. Essa Jabeur é uma que poderia, essa é uma fantasma, mas ela é 4 do mundo. O estilo de jogo dela, que é parecido, semelhante àquele da australiana, como que é a menina que abandonou o tênis? Barty. Ashley Barty. Sim. A Jabeur tem um estilo parecido com o dela. Ela, se bem orientada, se ela perdesse uns
bons quilinhos, ela poderia ganhar o Wimbledon com uma certa facilidade. Mas ela, não sei, não dá para apostar. Hoje nós temos a Iga super confiante. Tem mais alguém que, além da Raducanu, que você diria que seria uma... E a Gauff? A Gauff, eu te falo, eu acho que a Gauff só não tem saque ainda, quer dizer, precisa melhorar o saque dela, deixar ele mais consistente. Ele é bom de repente, mas ele falha muito. Mas a Gauff é uma pessoa que na quadrigrama podia se virar muito bem, né? Se ela conseguir investir num bom primeiro serviço, porque as mulheres é o seguinte, ninguém varre ninguém da quadra, a não ser a Serena, com o primeiro saque. Então, a grande mágica do tênis feminino é você enfiar bons primeiros saques na quadra, não ficar tentando fazer isso. Porque quando você erra o primeiro, as meninas já estão acostumadas a agredir muito o segundo saque. Então a maioria das meninas ficam vendidas nos segundos saques, porque as outras crescem. Elas dão 2 passos para frente e já vão para o pau. Aí elas começam a quebrar umas às outras. Tanto é que quebras no tênis feminino não é nada... não é exceção, é quase que normal, vai. Eu costumo dizer que no tênis feminino você mantém a devolução e não mantém o saque, né? Pois é, tá vendo só? Chegou-se a esse ponto. Paulo Cleto, quero te agradecer demais tua participação aqui no podcast, as suas sempre importantíssimas opiniões. Vamos aí ficar de olho na temporada de grama e ver o que é que vai mudar no circuito masculino e feminino. Obrigado e um abraço para você. Um abraço para você e para todos os seus leitores. Para fechar o podcast, pessoal, eu vou reforçar a questão dos anestésicos do Nadal, deixar bem claro novamente que ninguém aqui está acusando o Nadal de ter tomado uma substância ilícita, uma substância proibida pelo regulamento. Muito pelo contrário. Se ele utilizou esse anestésico é porque sua equipe médica, sua equipe de competição estava claramente respaldada no regulamento de que isso poderia acontecer. Então eu vou citar aqui para vocês um artigo que foi publicado hoje no jornal L'Equipe, o mais importante jornal esportivo francês, que entrevista o Dr. Olivier Rouillon. Ele é médico do Racing 92 e ele explica que nesses casos do Nadal, dessa síndrome que o Nadal tem, existe uma infiltração específica, um anestésico específico usado para isso e que não fere o regulamento. O que fere o regulamento é usar o glicocorticoide. Este sim está proibido de ser usado em qualquer esporte pelas regras internacionais, a menos que haja uma autorização muito específica. O que provavelmente o Nadal tomou é a base de xilocaína, que é utilizado por muitos atletas em vários esportes. Ela tem apenas efeito anestésico local, não entra para a corrente sanguínea e, portanto, é autorizada a usar em qualquer quantidade e por quanto tempo for necessário. Ok? Então, essa explicação fica muito clara para vocês entenderem que Nadal certamente atendeu todos os regulamentos para poder competir em Roland Garros. Podcast Tênis Brasil fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um grande assunto e uma entrevista para vocês. Grande abraço a todos. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.